Olá, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz do canal Vinhos de Bicicleta e hoje eu vou te ensinar como são produzidos os vinhos brancos e de quebra ainda vou te dar algumas dicas de uvas para você provar aí na tua casa. Para iniciar o episódio de hoje, eu já vou começar te dizendo que para fazer vinhos brancos, você não precisa de uvas brancas. É isso mesmo! Você também consegue fazer vinhos brancos de uvas tintas, assim como esse aqui que está na minha taça hoje. Isso aqui é um branco feito da uva Castelão, que é uma uva tinta lá de Portugal, e olha só a cor dele, um vinho branco. Mas como isso é feito? Bom, primeira coisa, a gente precisa colher essas uvas lá no vinhedo, sendo elas tintas ou brancas, e o primeiro processo que vai acontecer lá dentro da área de vinificação é a prensagem dessas uvas. E aí que está o truque. Porque quando você prensa essas uvas, e geralmente é prensa mecânica mesmo, viu? Para que o enólogo tenha mais controle durante esse processo. Então, logo depois que essas uvas são prensadas, a gente precisa retirar rapidamente tudo que é de resíduo sólido, tudo que é considerado uma impureza, vamos dizer assim, para a produção de um vinho branco. Então as cascas saem rapidamente. E é esse o segredo, né? Porque como é o miolo das uvas viníferas? É um miolo sem cor. O miolo é branquinho ali, ele não tem a pigmentação que vai dar cor para os vinhos. É por isso que você consegue fazer um vinho branco mesmo sendo de uvas tintas. Então, logo depois que as uvas foram esmagadas, são retiradas as cascas e é feita uma filtragem para tirar qualquer tipo de resíduo sólido que tenha sobrado por ali. Porque o interesse do enólogo é fazer uma fermentação depois com o líquido mais puro possível que ele conseguir depois dessa prensagem, tá? E a fermentação é justamente o que vai transformar o suco de uva em vinho, né? Porque vão ser adicionadas ali leveduras, né? Que são fungos naturais, ou pode ser até uma levedura selecionada, né? Que na maioria dos casos é justamente levedura selecionada. A vinícola compra em saquinho mesmo e coloca ali no processo de vinificação. Então, nessa fermentação alcoólica, as leveduras vão se alimentar dos açúcares e vão transformar esses açúcares em álcool. Tem até um processo que às vezes é feito nos vinhos brancos, que chama fermentação malolática, mas aí não é feito por levedura, é feito por bactéria. Essas bactérias vão transformar o ácido málico, que é o ácido da maçã, mais azedo, em ácido lático, que é o ácido do leite, uma sensação mais cremosa no nosso paladar. Essa fermentação malolática vai acabar deixando o vinho branco mais cremoso e com menor sensação de acidez. Mas nem sempre a vinícola quer isso, né? Então, não é sempre que eles vão fazer a fermentação malolática. Só para fixar aí na sua mente, a fermentação alcoólica é obrigatória. É o que transforma o açúcar em álcool, mas a malolática não. Alguns vinhos fazem, outros não. E depois disso tudo, o vinho branco pode ser maturado dentro da própria vinícola. Mas não é todo vinho branco que faz isso não, viu? A grande maioria é vinificado, já é engarrafado e parte para o mercado. Mas tem alguns produtores que querem trazer mais complexidade, sabores, aromas, querem até trazer um pouco mais de estrutura para o vinho branco e acabam estagiando ele em barricas de carvalho. Porque isso, de fato, vai trazer uns aromas ali de baunilha, às vezes de manteiga para o vinho branco, só que não é todo vinho branco que passa por isso não, viu? E antes de ser engarrafado, o vinho branco sofre uma nova filtragem e um processo chamado de clarificação, para tirar qualquer resíduo sólido que tenha sobrado por ali. Porque o interesse do produtor é te entregar na garrafa o vinho mais límpido possível, tá? E aí é só correr pro abraço, né, amigo? Tá engarrafado ali? Aí vai chegar na tua casa, você vai abrir e vai curtir. Só uma dica que é importante você saber, que a grande maioria dos vinhos brancos é feita para ser consumida em até 3 anos, tá? Passou disso, o vinho branco
não vai ganhar complexidade, não vai melhorar de alguma forma. Muito pelo contrário, os vinhos brancos que são feitos para serem consumidos jovens, quando passam um certo tempo ali, acima de 3, 5 anos, eles vão morrer, tadinhos. É isso. Eles vão ficar mais passados, a acidez, o frescor deles vai embora. Então, assim, é legal você saber se o vinho que você está comprando tem um potencial de guarda. Via de regra, compra o teu vinho branco e consome em até 3 anos da safra ali no rótulo. Se você perguntar lá para o cara que está te vendendo vinho, sommelier, ou enxergar ali, né, ler na ficha técnica do produto que ele tem um potencial de guarda um pouquinho maior, aí beleza. Aí você guarda numa adega, temperatura controlada ali e deixa o vinho evoluir. Mas assim, ó, a maioria, 3 aninhos tá ótimo, beleza? E agora eu tenho algumas dicas para vocês de uvas que são muito comuns de você encontrar, que produzem vinhos brancos muito interessantes e que têm perfis diferentes, né? Então, para aquela galera aí que é fã do vinho tinto, mais pesado, e está querendo vinhos brancos com esse mesmo perfil, um branco mais intenso, mais encorpado em boca, tem 3 uvas que eu vou te indicar aqui. A primeira delas é Chardonnay. Ah, tem gente aí que vai dizer, Chardonnay também faz vinho leve. Sim, ela também faz vinho leve. Só que a maioria dos vinhos que a gente recebe aqui são de onde? Argentina, Chile, Brasil, às vezes Estados Unidos, um pouco de Portugal. E esses países costumam ter mais regiões quentes do que regiões frias. Então essa uva Chardonnay vai ganhar intensidade, vai desenvolver bastante os seus açúcares e vão se tornar vinhos mais alcoólicos e mais mastigáveis no paladar. Então, para quem curte vinho branco encorpado, Chardonnay com barrica é impecável, assim. Eu adoro Chardonnay barricadão, mais estruturado. Parece que você está mastigando o vinho. E indo nessa mesma linha, tem a uva Chenin Blanc. Essa é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas você também encontra. E ela é muito comum de ser produzida lá na África do Sul. Eu até estive lá na África do Sul visitando umas vinícolas com um grupo que foi formado aqui nesse canal Vinhos de Bicicleta e a gente provou uns vinhos de Chenin Blanc espetaculares. E algo que a gente sentiu assim com muita facilidade foi essa estrutura, esse peso em boca e uma intensidade de aromas de frutas tropicais. Então a Chenin Blanc é uma boa pedida para você que curte um Chardonnay mais pesadão. E por último, mas não menos importante, eu te dou a dica da Moscato. Bom, a Moscato não vai fazer vinhos tão encorpados como o Chardonnay e Chenin Blanc, mas aqui no Brasil é muito fácil de você encontrar e os vinhos costumam ser muito intensos. Não é à toa que essa é a uva que dá origem ao moscatel, né? O espumante aí, famoso moscatel aqui no Brasil, muito consumido por muita gente, só que essa uva não faz só espumante e não faz só vinho doce. Essa que é a questão. Tem muito produtor brasileiro usando a Moscato para fazer vinho seco e vinho tranquilo, né? Sem a borbulha, sem o perlágio do espumante. Então fica a dica aí para você. Quer intensidade na sua taça? Compra um vinho seco de Moscato que você vai curtir bastante. Agora, a galera que curte vinho branco mais levinho, mais mineral, para aquela beira de praia, às vezes sem até ter nenhuma comida para acompanhar, aí são outras uvas que eu vou te indicar, tá? Então, ó, Sauvignon Blanc, tinha que começar com ela. É a uva mais delicada e mais famosa que a gente tem, né? A Sauvignon Blanc, poxa, é muito comum de se achar vinhos produzidos com ela na Nova Zelândia, no Chile, aqui no Brasil é fácil também, na África do Sul, que eu citei agora há pouco, na Argentina tem Sauvignon Blanc, então assim, é fácil de encontrar. E os vinhos feitos com a Sauvignon Blanc, eles são leves em estrutura, então bem levinhos no paladar, tem uma intensidade aromática legal, só que esse aroma dela não vai para fruta tropical carregado. Ele tem um toque cítrico, ele tem às vezes um toque herbáceo, parece uma graminha. Você acordou de manhã ali, acabaram de cortar a graminha e você está sentindo aquele cheiro gostoso. Geralmente você vai encontrar isso num vinho de Sauvignon Blanc. A outra uva que vai nessa mesma pegada é a Pinot Grigio, italiana. Na França é chamada de Pinot Gris, mas na Itália é a Pinot Grigio.
Essa uva adora regiões mais costeiras, né? Se você for verificar aí regiões famosas do mundo que produzem Pinot Grigio, elas estão próximas do mar. E o que isso acaba gerando nos vinhos? Um toque de salinidade, mineralidade. Parece que você está caminhando na praia, chegando perto das pedras lá que estão batendo as ondas do mar, e você sente isso no seu vinho de Pinot Grigio. É muito legal com comida japonesa ou só para você beber ali, ó, de boa, baldinho de gelo num dia de calor. E para encerrar essa lista tem a Torrontés, que essa aqui é uma coringona, viu? Ela é bem diferentona das outras, porque no aroma ela é muito forte, ela traz assim, parece que você está cheirando um buquê de flores mesmo, ela é super intensa e ela até vai trazer alguns toques que vão lembrar uvas mais pesadas, né? Lembrando aí abacaxi, maracujá, mas no paladar ela é levinha. Ela tem uma mineralidade também, ela tem uma acidez mais pronunciada. Então a Torrontés é aquela famosa que engana os outros, sabe? Parece que você vai sentir ela falar, nossa, vai vir uma porrada aqui no meu paladar, e aí quando você põe na boca, o vinho é levinho, tranquilinho. Então é muito interessante essa uva, eu tenho certeza que você vai gostar. Quer um vinho mais leve para um dia mais quente? Torrontés é uma boa pedida. Agora você está sabendo como se faz um vinho branco, né? E aí, curtiu as dicas de uvas desse episódio? Então você vai curtir mais ainda a próxima dica. A gente da Vinhos de Bicicleta preparou alguns kits do Festival de Verão para você curtir exatamente nessa época mais quente do ano, né? Tem lá vinho branco, vinho rosé, até vinho tinto leve. Esse vinho aqui, ó, que eu comentei hoje com vocês, que é um branco de tintas, também tá no site da Vinhos de Bicicleta, disponível por lá. Eu acho que você vai adorar dar uma conferida e provar dessas coisas diferentes, desses rótulos bacanas que tem um bom custo-benefício e que são ideais para essa época do ano. Então te espero lá, hein? O link está aqui no descritivo do vídeo, é só você acessar vinhosdebicicleta.com.br e a gente se vê para mais conteúdo bacana no próximo episódio, beleza? Espero aqui, hein? Cheers! Ah, e deixa o like aí no vídeo, hein? Curtiu? Já deixa o like e compartilha com a galera. Valeu!